Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida cada vez mais. Vamos começar uma nova jornada, né? Vamos estar comentando essa lição a primeira lição desse terceiro trimestre, onde vamos ser muito edificados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É já aqui na lição 1, irmãos, que traz aqui o tema o Sermão da Montanha e sua essência, né? Lição 1. Aí o primeiro tópico diz conhecendo o Sermão da Montanha. Bom, neste primeiro tópico, meus amados irmãos, nós vamos estar conhecendo, digamos assim, de uma forma mais ampla, né? Esse sermão que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E vamos também estar falando sobre seu caráter e vamos abordar o conteúdo desse sermão e também vamos falar onde esse sermão foi pregado, dentro desses tópicos agora que nós vamos comentar. Então, 1.1, né? 1.1, o caráter do sermão. Bom, o caráter está ligado a um conjunto de traços que está ligado à moral da pessoa, certo? E nós observamos que este sermão pregado por Jesus, o Sermão da Montanha, ele tem valores que vão de encontro àquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina. Por exemplo, Paulo ensina sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim a pessoa venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, esse sermão do Senhor Jesus Cristo, ele vai de encontro a aquilo que o mundo prega, né? Então nós observamos que nós não podemos nos moldar aos costumes do mundo, né? Mas nós temos que nos esforçar para que os valores do reino seja implantado em nós. Observe que diz 1 João 2:15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então veja que texto magnífico, né? Para a gente não amar o mundo. Então, diante dessa realidade, nós somos confrontados pela palavra de Deus, né, a escolher uma vida de santidade. Ou seja, nós temos que ter um estilo de vida diferente. E Malaquias fala sobre isso. 13:18 de Malaquias, ele vai dizer que há uma diferença. Ele diz: "Verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve." Então, há uma diferença, ok? 1.2, aqui 1.2, o conteúdo do sermão. Então, veja bem, o conteúdo do Sermão da Montanha, pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digamos assim, que é a base do cristianismo. Ali Jesus lança as bases do cristianismo. Jesus, ele fala de amor ao próximo, né? Ele fala que nós temos que orar ao Pai, nós temos que jejuar, e jejum aqui está relacionado à mortificação da carne, dos desejos. E de forma resumida, entendemos que no Sermão da Montanha, Jesus, como falara para vocês, ele lança, né, as bases do cristianismo. E lembrando que
cristianismo, meus queridos, cristianismo é um estilo de vida diferente, né? Diferente do estilo de vida que o mundo oferece. Então, o conteúdo do Sermão da Montanha está voltado para a justiça de Deus. Observe em Mateus 16:33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas, elas serão acrescentadas. Ok? Vamos agora para 1.3. 1.3 vai falar sobre o local do sermão. Onde que Jesus pregou esse sermão? Bom, Jesus ele prega esse sermão em um monte e está registrado em Mateus capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Quando Jesus vê ali a multidão, ele sobe a um monte, né? E ele se senta. E ali aproxima-se dele os seus discípulos. E os seus discípulos escutam, né? Então, qual é o sentido de Jesus pregar o sermão no monte? Qual o sentido? Veja bem, na antiga aliança, Deus se revelou para Moisés no monte. Quando nós vamos ver em Êxodo capítulo 19, versículo 3, diz que Moisés subiu, né, a Deus ali no monte e o Senhor o chama ele do monte, dizendo para que ele viesse falar à casa de Jacó, né, e anunciar aos filhos de Israel o que ele ia receber ali no monte. Então, foi no monte que Moisés ele passou 40 dias, né, e 40 noites com Deus, e Deus lhe deu as 10 palavras, que foi ali a constituição para a nação de Israel. Já em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, a gente vai observar isso, que ele recebe, né, ali quando ele acaba de falar com Deus no Monte Sinai, ele recebe as 2 tábuas do testemunho, né? E aquelas pedras, naquelas pedras ali, naquelas tábuas, foi escrita com o dedo de Deus as 10 palavras. E a gente vai observar que em João, capítulo 1, versículo 4, diz que o verbo se fez carne. Veja bem, outrora o Senhor Deus falava com Moisés. Agora, o verbo se faz carne e vimos a glória dele, né, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim diz o texto, né? Então, veja bem, ele, Jesus, ele pessoalmente, ele proclama a palavra no monte, agora encarnado, certo? Que maravilha. Então, por isso, no monte ele transmite. Agora, o 2. Veja bem, o sermão em relação à vida prática. Então, veja bem, neste segundo tópico, nós vamos voltar nossa atenção para a vida prática, né? Digamos assim, de um cristão, de um verdadeiro discípulo, daquela pessoa que segue a Jesus. Então, nós vamos estar abordando sobre a conduta dessa pessoa, dos cidadãos do reino. Nós vamos falar também sobre a essência contida nas entrelinhas do sermão pregado pelo Senhor Jesus. E por fim, nós vamos falar sobre o combate, né? O combate à falsa moralidade. Então nós vamos ver isso agora aqui no 2.1 em diante. O 2.1 vai nos falar sobre a conduta dos cidadãos do reino, né? Então primeiro nós temos que entender que após a pessoa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta pessoa ela passa a ser um cidadão do céu. Por quê que ela passa a ser um cidadão do céu? Porque ela nasce do Espírito. E Paulo vai ensinar isso, né, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Ele diz que a nossa cidade ou a nossa cidadania, né, está nos céus. Nós temos a cidadania do céu, no céu. Nós somos cidadãos do céu, onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, como cidadão do reino de Deus, nós temos que viver como? Nós temos que viver uma vida irrepreensível, né?
uma vida voltada a Deus. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus de todo jeito. Para servir ao Senhor Jesus Cristo, é preciso arrepender-se. E ele fala isso em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, com isso, nós entendemos que o discípulo, o seguidor de Jesus Cristo, ele tem que ser diferente em tudo, no andar, no falar e no vestir, certo? Bom, agora vamos aqui, 2.2, que vai nos dizer a essência contida nas entrelinhas do sermão. Veja bem, a ideia central contida no sermão era como as pessoas que o seguissem quem? O seguisse a Jesus, deveria se portar. Então, essa preocupação de Jesus é para todos, né? É para que todos venham entender a essência dessa mensagem, dessa boas novas, desse sermão. Por isso, após sua ascensão, né, o Pai envia o Consolador. E fala isso em João 16:8, que diz que ele, o Espírito Santo, é o que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, o Espírito Santo, ele faz esse papel, ele tem esse papel, né, uma das funções do Espírito Santo, de convencer o homem do juízo, para que ele se molde à essência do Evangelho. Então vamos aqui agora para o 2.3, que vai nos falar sobre o combate à falsa moralidade. Então veja bem, moral diz respeito à orientação da conduta individual e dos costumes de cada pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele combate essa falsa moralidade na vida dos fariseus em Mateus capítulo 5, versículo 20, dizendo aos seus discípulos: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, né, entrareis no reino dos céus. Então veja bem, a justiça dos discípulos tem que ser superior à justiça dos escribas e fariseus. Então, na lei está escrito, não cometerás adultério. Aí Jesus passa a ensinar de forma mais profunda sobre a interpretação tradicional segundo os fariseus e alerta em Mateus, no capítulo 5 e versículo 28. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus traz um ensinamento mais profundo acerca do adultério. E sobre o divórcio, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, o Senhor agora disse que não poderia se separar da sua esposa por qualquer motivo. Então veja bem, sobre o amor, Jesus, ele manda amar os inimigos, né? E sobre o homicídio, ele vai dizer em Mateus capítulo 5 e 21, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então o Senhor traz um ensinamento aprofundado, né? O Senhor, no Sermão do Monte, ele apresenta uma lei que essa lei denuncia a prática, né, hipócrita dos fariseus e com
Seu ensinamento, ele apresenta a verdadeira justiça e como os cristãos do reino deveria, né, viver ou deve viver, certo? Agora aqui vamos para o terceiro tópico, né? O terceiro tópico vai falar sobre a natureza do reino de Deus. Então veja bem, neste tópico vamos falar sobre a natureza do reino de Deus e vamos destacar que essa natureza do reino tem um novo sistema de valores. E depois vamos falar sobre a nova harmonia, né? A nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. E para finalizarmos, vamos mostrar Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Então, vamos começar agora em 3.1, que vai nos falar um novo sistema de valores. Então, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus destaca um novo sistema de valores. Quando ele revela ali, né, o reino dos céus aos seus discípulos, a todos que escutam. João capítulo 8, versículo 3 ao 5 e 7, vai dizer: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, e essa mulher foi apanhada em ato de adultério. E pondo ela no meio, eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então veja bem. Aí ele diz assim: E tu, pois, o que diz? O Senhor o que é que diz sobre isso? Então Jesus imediatamente diz assim: Aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. Então, aqueles fariseus, eles estavam experimentando Jesus, para ver o que Jesus ia falar. Eles queriam ver, né, qual seria a intenção de Jesus. Por isso, no Sermão da Montanha, seu ensinamento ali aos seus discípulos era que a justiça dos discípulos fosse superior, né, à justiça dos escribas e dos doutores da lei, ou mestre da lei, né, que eram os fariseus. Então, para entender o que o Senhor Jesus falou para os doutores da lei, é preciso a pessoa compreender os valores, a essência do reino pregado pelo Senhor Jesus naquele Sermão da Montanha. Então, pessoas com conduta de fariseu vivem uma vida amargurada, certo? O Senhor Jesus diz que a verdadeira felicidade é para aqueles que são pobres de espírito. Isso é muito importante. Vamos aqui agora para o 3.2. O 3.2 é uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. Bom, as bem-aventuranças traz a vida do homem que se submete a Deus, felicidade e paz a essa pessoa. Então, a pessoa atinge um patamar espiritual elevado, certo? Então, na mensagem ali do Senhor Jesus, a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então, veja bem, um cristão, quando coloca as coisas de Deus em prioridade, sua vida é tomada por uma felicidade, por uma alegria plena, e essa alegria é produzida pelo Espírito Santo, ela surge de dentro para fora. Então, o Sermão da Montanha de Jesus
é uma contracultura, como diz o comentarista, ou seja, Jesus nos chama para um compromisso genuíno com Ele. Esse compromisso está ligado à santidade. Okay? É 3.3 para a gente finalizar, vai nos dizer Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Então, o Sermão da Montanha é uma bússola para a nossa vida, certo? E somos cada dia orientados, né, para mantermos uma vida voltada, digamos assim, ao modelo do reino de Deus. Então, Jesus é o exemplo do modelo para adotarmos a nossa vida. Temos que lutar, temos que batalhar para ser imitador do Senhor Jesus. E para ser imitador, nós temos que receber a capacitação do Espírito Santo para conseguir essa façanha. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que assim a gente venha obter uma maturidade espiritual e uma vida comprometida com o Senhor Jesus dentro desses tópico e subtópico que estudamos, para assim nós sermos diferentes nessa vida e quando a trombeta tocar, que possamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.